Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 2 o el episodio 2 que realizaremos como grupo de jóvenes investigadores de la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Le damos las gracias por acompañarnos. Tenemos ya 45 participantes y siguiendo un poco la estructura que habíamos desarrollado en el webinar anterior, quisiéramos comentarles que la presentación estará guiándose tanto en español como en portugués y ustedes a la izquierda de sus pantallas podrán visualizar el Ah, texto en senhora. español de la presentación y a la derecha podrán visualizar el texto en portugués. Lo que vamos a realizar adicionalmente es que la presentación va a ser traducida y le agradecemos a nuestra investigadora Cristina que ella nos va a apoyar con el tema y el proceso de interpretación y traducción. Ya lo estuvimos haciendo y estamos tratando de refinar esta actividad a medida que vamos avanzando con los episodios. Y le pediría a Rodrigo que nos pueda ayudar para activar el proceso de interpretación a medida que realicemos esta presentación. Probablemente no nos presentemos directamente ahora, lo haremos en el momento en que vamos a responder las preguntas y siguiendo la estructura, como les había comentado, en esta oportunidad nosotros nos referiremos a las aplicaciones de Lean y BIM en los procesos de diseño, que es lo que estábamos tratando de realizar. Si puedes avanzar un slide más, Rodrigo, por favor. Quisiera comentarles a todos en qué consiste. Espera, Roberto, que Clarisa tiene que dar la explicación en portugués. Ah, Sim. perfecto. Gracias. Bom, boa noite a todos. Aqui no Brasil já passamos das 6 horas. Então, hoje nós vamos começar o segundo episódio desses 3 webinars, que nós vamos tratar sobre a interação entre Lean e BIM. Hoje o foco vai ser no processo de design. Então, a Cristina vai falar e o Rodrigo vai falar. Antes, notem que sempre os slides vão ter a tela esquerda do seu slide, vai sempre estar em espanhol. E a parte direita sempre vai estar em português. E nós vamos fazer a tradução simultânea, a Cristina vai fazer de espanhol para português e de português para espanhol, né? Quando necessário. Pode passar. Pode continuar, Roberto. Gracias. Perfecto. Voy a continuar entonces hablando un poco de lo que nos gustaría presentarles el grupo, ya que nos acompañaron ustedes y a los que no. El grupo somos una red internacional de investigadores jóvenes que trabaja en temas relacionados con la arquitectura, ingeniería y construcción, y el objetivo de creación de este grupo es poder fomentar el trabajo colaborativo con diversos investigadores que podamos relacionarnos en el área. Y la idea inicial de las actividades que estamos desarrollando inicialmente han sido esta serie de webinars basados en Lean y en BIM, y posteriormente en el mes de julio tendremos la primera reunión con aquellas personas que nos puedan acompañar como miembros de este grupo. Acho que uma apresentação saiu. Sí. Agora voltou. Bom, eu vou aproveitar e falar quem nós somos, né? Nós somos, então, uma rede internacional, tá, de pesquisadores jovens, sejam pesquisadores de mestrado, doutorado, recém-doutores, que atuem na área da arquitetura, engenharia e construção. E nosso objetivo, então, é fomentar o trabalho colaborativo entre nós pesquisadores para nos ajudar mesmo no começo de carreira, disseminar o nosso conhecimento, as nossas publicações, nossas pesquisas. Então, a gente vai promover webinars, a gente vai promover
conferências, e a ideia é que todo mundo participe, todo mundo que esteja nessa área de pesquisa. ¿Quiénes pueden ser parte de este grupo? Pues en realidad todas las personas que estén asociadas a la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, y en verdad no tenemos ninguna distinción de cargo, relevancia o edad ni país. Como ustedes ven, somos justamente varios países los integrantes de este grupo de investigadores jóvenes. Como eu disse antes, todo mundo que estiver associado ao nosso setor de arquitetura, engenharia e construção pode se associar, independente de idade ou país. A rede é internacional, tá? Pode passar. De forma general, quisiera comentarles 3 categorías que hemos definido de participación. La primera es investigador asociado, que son aquellos estudiantes de doctorado o doctores con un máximo de no más de 10 años después de haber obtenido su grado académico de doctor. Colaboradores que son ingenieros senior, estudiantes de pregrado o magíster y también profesionales de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción en general. Y tenemos la posibilidad también de contar con sponsors, que pueden ser empresas o centros de investigación que deseen promocionar eventos o trabajar en conjunto con nosotros o con las personas que puedan formar parte del grupo para poder desarrollar investigación en particular. Então, nós dividimos o grupo em 3 categorias, tá? Então, se você faz pesquisa, área de mestrado, doutorado, até 10 anos após a conclusão do doutorado, você seria um pesquisador associado. De fato, você ainda desenvolve pesquisa. Caso você seja um pesquisador sênior, né, já passou dos 10 anos de conclusão do doutorado, ou ainda é estudante de graduação ou do mestrado, ou atua na indústria, né, você pode ser um colaborador. E caso você seja de uma empresa ou centro de pesquisa, queira desenvolver pesquisa em parceria, recrutar algum pesquisador, promover eventos, aí no caso você seria um patrocinador na nossa rede. Perfecto. Finalmente, el día de hoy, como lo había mencionado al inicio, hablaremos sobre las aplicaciones de Lean y BIM para los procesos de diseño de proyectos, y en una primera instancia hablaremos de Lean en el diseño, BIM en el diseño, y finalmente trabajaremos las sinergias de Lean y BIM en el diseño para luego entrar en conversación sobre algunas preguntas que ustedes puedan generar. Bom, então, nesse sumário de hoje, o tema vai ser Lean e BIM no processo de design. Então, primeiramente, a gente vai tocar no assunto de Lean no projeto, depois BIM no projeto, depois a sinergia entre ambos e primeiro Lean ou BIM, para começar, né? Bien, comienzo yo ya. ¿Sí? Sí. Por favor, las personas que requieran escuchar la presentación en portugués, habiliten en el modo intérprete la bandera de Portugal. Bien. Olá, as pessoas estão me escutando? Eu vou começar. Sou pesquisador da Universidade Federal de Valparaíso. Minha especialidade é Lean e BIM no desenho. Antes de começar com a temática que a gente vai falar hoje na diapositiva, eu vou lhes comentar que todas as perguntas de vocês podem ser realizadas através do Slido.com. Vocês podem acessar desde os celulares. Lembrem que vocês precisam colocar o e-mail de vocês para se registrar, para que assim que quando a gente termina os 3 webinars, a gente possa enviar o certificado de participação àquelas pessoas que tenham participado de todos os webinars. Hashtag LeanBIM.
E no slide vocês podem ir fazendo todas as perguntas assim que a apresentação vai acontecendo. Muy bien. Muito bem. Comencemos con el primer punto. Comecemos pelo primeiro ponto. Diseño. Lean e Lean no desenho, no projeto. En una investigación reciente, Em uma pesquisa recém-realizada que a gente participou, um equipo internacional de Chile, Colômbia e Espanha, una revisión de literatura, a gente fez uma revisão da literatura na qual a gente encontrou 19 práticas de gestão Lean na etapa de desenho, na etapa de projeto. As quais foram agrupadas em 3 categorias: gestão das partes interessadas, planejamento e controle, e solução de problemas e tomada de decisão. es una investigación bastante reciente. Sus É uma pesquisa bem recente, os resultados resultados a comienzos foram publicados no começo deste ano, 2020. Bien. Bem, Para ir profundizando en a gente se aprofundar em cada uma delas. hablaremos de gestión de Primeiro, a gente vai falar de gestão Lean no desenho. investigaciones que nosotros revisamos. No total de pesquisas que a gente revisou, 5 prácticas a gente encontrou que 5 práticas comuns de Lean aplicadas no desenho con esta categoría de gestión de interesados. foram relacionadas com esta categoria de gestão das partes interessadas ou stakeholders. Involucramiento temprano de los especialistas. A primeira delas é o envolvimento precoce dos especialistas. Específicamente Quando a gente fala de especialistas, a gente quer dizer engenheiros, eléctrico, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, sanitaria, engenharia sanitária especialidades que están involucradas en e todas as especialidades que estão envolvidas na etapa de desenho de um projeto de construção. que ver con el Na segunda etapa, tem a ver com o envolvimento precoce ou cedo dos construtores. involucramiento temprano de los constructores O envolvimento precoce dos construtores é uma prática y que tem muito tempo a conceptos de constructabilidad. e ela é associada com La gente de la etapa de la construtividade construcción ocupa la que a experiencia gente vê desde a etapa da construção. que tiene de la construcción y del Ela- impacto en la etapa constructiva en etapas tempranas para tener un Ela está associada com fácil de construir. o envolvimento de pessoas que têm Una experiência na etapa construtiva inicial. Uma terceira prática identificamos que a gente identificou exhaustiva de los requerimientos está associada com o gerenciamento exaustivo dos requisitos. del Instituto de la Construcción. Estudo do Instituto da Construção Americano 50% identificou que aproximadamente 50% de los proyectos dos fatores de sucesso dos projetos tem a ver o correcta gestión de requerimientos. com uma boa ou correta ou certa Por supuesto, gestão dos requerimentos, ou seja, os requisitos têm que ser levantados no começo e todos os stakeholders, todos os interessados devem participar desde o começo. Uma quarta prática de gestão Lean activa, tem que ver com a participação ativa e sistemática do cliente. esto quiere decir que el cliente tiene que Isso significa que o cliente tem que participar nas reuniões constantemente durante a etapa de desenho, de projeto. ingredientes, otras restricciones del proyecto. Ele precisa identificar as restrições que vão acontecer na etapa de projeto Una práctica e na etapa, en esta categoría finalmente, tiene que a última prática nesta categoria tanto tem a ver com desenho simultâneo, para construir assim como o produto, como assim como o processo construtivo. hacer esto es Fazer isso importante porque é muito importante. permite darnos cuenta en etapas tempranas Isso permite que em etapas bem cedo do projeto, se pueda realizar de una forma más sencilla. que o projeto consiga ser realizado de uma maneira mais simples Diseño em uma etapa, simultáneo del proceso em uma etapa de construção. fundamental. Sin Por isso, o desenho simultâneo do projeto e do processo eso, é fundamental, é muito importante. etapa también prerequisito o etapa previa, el involucramiento temprano
Para isso, é necessário o envolvimento precoce dos construtores, que faz referência à etapa número 2. Comenzaré ahora la segunda categoría. Vou começar agora a segunda categoria. Es planificación y control. Faz referência ao planejamento e controle. Encontramos 6 prácticas de gestión Aqui a gente identifica 6 práticas de gestão associadas ao planejamento e controle da etapa de desenho, da etapa de projeto, no qual a gente identifica experiências e foram identificadas etapas em foram identificados os projetos nos quais essas etapas tinham sido realizadas. portugués para que las puedan ir siguiendo a medida que las voy comentando. Importante lembrar que no lado esquerdo está em espanhol e no lado direito está em português. A primeira prática faz referência com que o planejamento considere datas de entrega, os marcos, as instâncias de controle e as ações de puxar, ações pull, nas quais a gente consegue realizar sessões pull típicas do último planejador ou de Last Planner Systems, a gente conhece pelo inglês. A segunda prática tem a ver com que informação precisa ser planificada. Uma pessoa pode planejar o processo de desenho com a experiência prévia, ou também poderia desenhar a partir de lições aprendidas de outros projetos através de práticas como benchmarking, tanto interno ou externo de outras empresas. Um elemento muito importante do Lean, está muito na essência do Lean, tem a ver com a colaboração. Por isso, uma das práticas muito recomendada é o planejamento colaborativo entre o cliente, o colaborador do projeto, os diferentes projetistas, e inclusive outras pessoas interessadas. De maneira a fazer um planejamento que envolva horizontal e não tão vertical como a gente acostumava ter na construção. No entanto, existem diferentes dificuldades nos quais os projetistas não todos pertencem à mesma organização, talvez eles pertencem a diferentes organizações, isso faz que esse planejamento colaborativo seja mais difícil. A quarta prática faz em relação ao planejamento gradual. Quem já sabe um pouco do tema, faz referência ao Last Planner System. Para lembrar, esse sistema tem 4 grandes etapas: planejamento global, planejamento por fase, nos quais são definidos as atividades que precisam ser feitas, um planejamento intermediário, o look ahead, no qual as restrições são levantadas no meio prazo, e por último, um planejamento de curto prazo, no qual são definidas o que realmente será feito, uma vez identificado ou as principais atividades, aquelas atividades que realmente podem ser realizadas, aquelas que não têm restrições. Uma quinta prática, as restrições sejam liberadas de maneira colaborativa. Na etapa de desenho existem muitas restrições associadas a permissos, alvarás, alvarás de sistemas públicos, outras ações de outros projetistas. Por esse motivo, o planejamento colaborativo e a liberação de restrições devem ser feitas de maneira conjunta. A sexta prática que foi identificada é a coordenação do projeto em uma única plataforma virtual. A gente pode falar de diferentes plataformas virtuais. Apenas uma para a gestão de projetos, para a gestão da informação de projetos, que, por exemplo, UNIS, que são muito típicas da gestão de projetos, mas também a gente pode utilizar esta prática para associar de maneira
imediato com sistemas BIM, Building Information Modeling, para associação com sistemas comuns de dados, para ter um ambiente comum de informações. No qual a gente fala tanto, não só apenas do modelo, sino também das informações e usos desses modelos. Finalmente, eu vou entrar na última categoria que foi definida, a qual é solução de problemas e tomada de decisões. Uma delas é a solução colaborativa de problemas deve ser iterativa, ou seja, é um processo de criação, por isso a gente tem iterações criativas do desenho, e para isso temos que resolver muitos problemas e tomar muitas decisões, principalmente na etapa de desenho, já desde a etapa de desenho, tanto na etapa de viabilidade, na etapa de desenho conceitual, e assim como na etapa de identificação dos documentos. Aqui, nessa etapa, foram identificadas 8 práticas de gestão. Novamente, a gente precisa falar da resolução de problemas de maneira colaborativa, assim como a tomada de decisões de maneira colaborativa. Isso é fundamental. A segunda prática, Lean, é associada à resolução de problemas, que inclusive a gente pode sair, que a gente sai da área Lean e vamos para outras áreas, ou para outras áreas de gestão de projetos, que elas acreditam na gestão, na resolução de problemas através de outras ferramentas, como pergunta, como o sistema de 5 porquês, ou a ferramenta de Ishikawa. Também o uso da melhora contínua para a resolução de problemas a partir do ciclo de PDCA, para verificar que as ações que foram realizadas para resolver um problema têm os resultados que a gente espera. A mesma coisa acontece na tomada de decisão, na dimensão número 4. Um conceito Lean muito importante aplicado tem a ver com a tomada de decisão no último momento responsável. Isso aqui é muito prático. No entanto, o mundo latino-americano não entende direitinho esse conceito de último responsável e geralmente é associado a fazer tudo no último momento. Por isso que a palavra responsável está importante. Não tem a ver, tem a ver a espera até o último momento que as decisões podem ser tomadas, mas isso significa que a gente vai ter todas as informações, uma informação completa para tomar todas as decisões. Isso quer dizer que se a gente toma uma decisão antecipada, sem ter todas as informações necessárias, talvez a gente faz uma decisão inadequada. Por isso, um conceito que se associa a Lean e também a BIM faz referência a ter todas as informações possíveis para nossa tomada de decisão. Isso aí vai ser muito útil BIM. Também associado à resolução colaborativa, a gente precisa justificar por que tomamos uma decisão e não outra. Porque isso vai servir para nos servir para, no mesmo projeto, também como para outros projetos. Nos vai servir, por exemplo, na etapa de construção e também para a etapa de operação e manutenção. A sétima etapa faz referência com o uso do método padronizado para a tomada de decisão. Um deles, o mais conhecido, o método hierárquico de toma de decisões, mas está tomando muita relevância na comunidade Lean, o método chamado CBA,
toma de decisões por vantagens. Ele é muito útil e ele está sendo cada vez mais utilizado, porque a diferença de outros métodos, ele inverte a tomada de decisão. Primero toma atributos objetivos y luego toma la decisión. Devido a que toma atributos objetivos para depois tomar as decisões a partir de informações subjetivas. En donde primero se hace toda la subjetividad y luego viene la Desculpa, primeiro toda a de tomar una decisión. subjetividade e depois é realizado bem toda a matemática, onde a gente utiliza as informações objetivas. Es una base, digamos, débil. Essa base é débil, De por sí, los primeros pesos o las comparaciones son subjetivas. El método CBA tiene o método CBA tem sua objetividade, porque tudo é subjetivo, mas isso aí é invertido, no qual os atributos objetivos, os atributos objetivos são definidos no começo e depois, a partir disso, a partir das subjetividades, são realizadas as tomadas de decisões. Tiene que ver con documentar las lecciones aprendidas. A prática número 8 faz referência com documentar as lições aprendidas da tomada de decisões e da resolução de problemas, porque isso pode ser muito útil no mesmo projeto e também para futuros projetos. Eu gostaria de reflexionar sobre umas perguntas que a gente teve semana passada, que um dos assistentes a gente nos perguntou se Lean, Estos estándares de calidad com os sistemas padronizados de qualidade, eles vão juntos da mão. Ele acha sim. solución de problemas y toma de decisiones, uno puede ver mucho Sim, na resolução e tomada de decisões, a gente vê muito isso. A gente falou na semana que o ciclo de PDCA, o ciclo de Denning, é o coração da normativa de qualidade ISO 9001. también tienen que ver mucho con esa normativa. Por lo tanto, no son E as lições aprendidas, o uso de lições aprendidas e a estandarização são coisas muito associadas e por isso elas não vão de maneira em contramão, elas vão sempre juntas, totalmente complementarias. devido a que elas são muito complementares. Podemos ser testigos de esto. A gente pode ver isso nesse slide aqui. Bien. Bem, Nosotros qué hicimos? o que a gente fez? Todas estas prácticas que yo A gente levantou, identificou essas práticas que eu mostrei aqui, las levantamos de casos de estudio reales, foram levantadas de casos de estudo reais, los ordenamos en foram sistematizados os casos e a gente organizou eles em uma tabela, aplicamos um questionário de evolução evaluamos 64 proyectos e evaluamos 64 projetos, tanto de edificação como de infraestrutura. Desses 64 projetos, resultados. a gente obteve os seguintes resultados. Que primero A gente obteve que, primeiro, había una distribución bastante uniforme tinha uma distribuição uniforme en estas prácticas, si se fijan, nas distintas práticas identificadas. de caja, representan O que estes gráficos de caixa les representam la involucración temprana de los o diseñadores. envolvimento temprano dos projetistas. Sigue una distribución bien normal, si se fijan, Ele apresenta uma distribuição normal, como a gente vê aqui. el máximo es un 5, que era la calificación máxima, y A calificação varia de 1 a 5, distribución normal. mínimo 1, máximo 5, e ele apresenta Ya, importante que mencionar uma relação intermediária. significaba la no aplicación Nível 1 del Lean, significa não aplicação de Lean. el nivel 1. El nivel 3 Nível 3 el inicio temprano faz referência ao início temprano, y muito inicial de Lean. de la práctica completa de él. E o nível 5 faz referência a que as empresas estão utilizando totalmente a filosofia Lean nas empresas deles. La práctica no se aplicaba para nada. Las prácticas más complejas As práticas mais complexas, o que foi mais difícil de identificar com resultados positivos, el involucramiento temprano de los constructores, como lo faz referência com o involucramento en esta segunda caja. precoce dos construtores, como a gente pode ver nessa segunda Si ustedes dimensão. solamente el 25% de los proyectos
apenas 25% dos proyectos están en un empleo inicial da práctica Lean. O más difícil, ya desde mi punto de vista, o más difícil porque culturalmente os projetistas não acreditam que essa prática seja importante para uma correta execução do projeto. Isso faz que muitas vezes não existe uma consciência de como todo o desenho, projeto e construção é um processo global no qual precisam estar integrados de por si, de maneira que eles acreditavam que era normal resolver problemas que vinham da etapa construtiva. Isso gerava muitos problemas. Foi bastante homogênea a amostra que a gente identificou. A maior parte dos projetos de construção era de Chile, Colômbia e a Espanha. Alguns deles aplicavam bem as práticas e outros nem tanto. Eu posso compartilhar com você o artigo. Eu posso mostrar depois o artigo. Bem. Antes de a gente começar a falar de BIM, eu gostaria de fazer alguma pergunta. Para isso, vamos nos trasladar a Slido, slido.com. A gente tem isso aqui. E a gente vai para a pergunta de que ferramentas Lean você aplicaria ao projeto. Por exemplo, as Planner System, vocês aplicariam na etapa de projeto, na etapa de desenho dos projetos. Que ferramentas Lean você aplicaria na etapa de desenho? Por favor, entre no slido.com, hashtag LeanBIM, e vão respondendo quais são essas possíveis ferramentas que a gente pode utilizar na etapa de projeto. As Planner foi o que eu já falei, né? Foi a etapa que mais a gente pode utilizar. Just in Time, uma ferramenta que a gente pode utilizar. Com certeza, IPD é uma forma de entregar projetos que poderia ser muito útil. O IPD, mas isso aí, já precisa de um esforço maior, porque a gente precisa ter um esforço contratual que faz referência também a um trabalho entre o construtor e o cliente, então isso realmente seria mais difícil. O Visual Management, a gestão visual, é uma ferramenta importante, é muito útil. E aproveitando esse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gestão visual, ela precisa ser virtual. Mapeamento do fluxo de valor, que a gente aparece de formas aqui escritas. Sim, tem várias pesquisas que falam do uso dessa ferramenta. Identificação das etapas de projetos, planejamento colaborativo, que se eu não estou enganado, os pensamentos em inglês faz muito referência ao Planner System, principalmente quando a gente tem as pessoas localizadas no mesmo local. De Mike para mapeamento de fluxos, Kaizen para melhora contínua, Big Room, muito importante. É uma ferramenta que mistura várias ideias da gestão visual, como mapeamento de fluxo, Kaizen. É uma muito boa ferramenta, mas temos que ter cuidado. A gente precisa ter cuidado que não toda a nossa equipe está no mesmo local. Talvez eles estão situados em diferentes locais, nossos projetistas. Gostei muito
das respostas que vocês mostraram aqui. Mas para isso a gente precisa de ter bastante experiência. Eu conheço bastante dessas ferramentas que vocês apresentaram aqui. Uma das ferramentas dessas metodologias ágeis, né, faz referência ao Scrum. Essa ferramenta que a gente está muito mais associada também com os colegas da área da engenharia informática. Ela está associada com várias práticas de gestão, nos quais os requisitos ainda não foram totalmente identificados. Estão na etapa de identificação. Mas, com certeza, tem muitas coisas em comum com a filosofia Lean. Muito bem. Vou voltar para a nossa apresentação. Vamos para BIM. Eu vou ir um pouco mais rápido agora. A gente tem muitos, a gente sabe. Pode ser aplicado em todo o projeto, em todas as etapas do projeto. No meu ponto de vista, a maior colaboração, a parte mais importante do BIM é poder utilizar em todas as etapas do projeto. Uma boa indicação de leitura é a guia BIM da Universidade de Pensilvânia. Eu coloquei aqui nessa imagem, eu cortei aqui a operação, porque a gente está falando de projeto. Mas a gente vê aqui que a maior parte dos usos, podemos ver a maior parte dos usos que a gente tem nas etapas de planejamento e desenho, etapas de projeto, naquelas etapas iniciais do projeto de construção. Se a gente define esses usos, se a gente traduz esses usos, essas utilidades ao espanhol ou ao português, a gente tem uma pesquisa que a gente apresentou com a universidade, com a estudante colombiana, Rojas, 2019. A gente pode compartilhar esse artigo com vocês no chat, para que vocês possam ler e fazer download. Foram identificados os usos do BIM no projeto. Mas a gente gerou um sistema de qualificação do sistema de como foram feitos estes usos nas etapas de projeto. Eu vou ler bem rápido: estimativas de custos, planejamento da construção, o que a gente fala como planejamento 4D, análise de localização, análise espacial, a gente fala de RUMS, revisão de projeto, código de verificação, análise de sustentabilidade, análise de engenharia, desenho do projeto, concessão do projeto e detenção de conflitos, que é um dos usos mais utilizados pelo mundo BIM. Então, como eu estava falando, a gente criou, para cada um desses usos, por exemplo, para estimação de custos, uma escala de 1 a 5, entendendo a escala de 1 a 5, como, por exemplo, o tipo de modelo, a fonte dos quantitativos e a porcentagem de sistemas aplicados. Então, de forma básica, a estimação de custos era feita de maneira manual em um sistema 2D, era classificado como 1, ou seja, o que era no BIM. No entanto, existem outras plataformas que elas permitem, se elas utilizam modelos 3D, seriam considerados nível 2, mas a partir de 3, do nível 3, 4 e 5, seriam aquelas que já realmente estão utilizando o BIM. A gente identifica informações de usos do BIM. Em algumas especialidades,
uso integrado con otras plataformas de O nível 5 fazia referência ao uso integrado com outras plataformas como gestão de custos, como Presto, Arquímedes, creado, MC Project. pero cuando ya estaba integrado BIM con esas herramientas, Mas a gente considerava isso, o nível 5, quando ele integrava o BIM com outras ferramentas de gestão de custos. los usos BIM que mencioné anteriormente. Justamente en A gente associou os níveis com os 10 usos compartir do BIM que eu anteriormente mencionei. esta evaluación, que es muy útil. Con eso nosotros creamos una herramienta que se llama Com isso, a gente desenvolveu uma ferramenta que o nome é Boa Tool, y que permite calificar estos usos de BIM. que permite qualificar os usos do BIM. Boa, B-U-A, Tool. De llegar a ese spoiler, vamos a volver Antes de chegar lá, a gente vai voltar ao slide. por favor, ustedes vuelvan a Slido y vamos a pasar Voltem para o slide. Vou fazer aquí uma outra pergunta. definimos en la lista anterior. Aqui estão os 10 usos do BIM que eu fiz na apresentação, no slide anterior. E agora eu gostaria que vocês respondessem quais os usos do BIM você aplicou no projeto. Tanto você como projetista ou você como estudante em algum projeto de pesquisa. Então, por favor, vocês no slide, no celular de vocês, ou desde seus computadores, por favor, respondam essas perguntas. Bem, Miren, planificación de 4D, planejamento 4D, de conflictos, toma la detecção de conflitos, fica na frente. pueden marcar más de uno por si acaso, Vocês podem marcar mais de uma resposta, caso vocês precisem, aplicado más de uno. caso vocês tenham utilizado mais de uma vez. Esperemos un poco más. A gente tem 27 respostas, a gente vai aguardar um pouquinho mais. E bem, Bien, vamos a hacer un análisis muy simple. a gente vai fazer uma análise muito simples. Para delantera, de una Detenção de conflitos, geralmente ele fica na frente, diseño del é um dos recursos mais utilizados. Desenho de projeto também Sin embargo, é muito utilizado. No entanto, niveles porque ele não é tão utilizado porque ainda tem muitas especialidades, muitos projetistas, que eles ainda não entram no mundo BIM. Como, por exemplo, projetistas que fazem projeto arquitetônico, otras especialidades eles fazem, trabalham com BIM, mas tem outras especialidades que ainda não trabalham tanto em BIM. planificación 4D, aparece un Revisão do projeto, planejamento 4D, análisis de sustentabilidad, análisis análise de sustentabilidade, é ainda menos utilizado. A gente volta para a apresentação. muy bien. Y aquí les traigo el resultado Muito bem. de Eu trouxe aqui para vocês 4 proyectos que nosotros evaluamos o resultado dos 64 projetos que a gente valorou de Chile, Espanha e Colômbia, nos qual, assim como vocês, más utilizado, o uso do BIM mais utilizado detección de conflictos. foi exatamente para a detenção de conflitos, um número. Detección de Em uma escala de 1 a 5, conflictos, diseño del proyecto, é aquele mais utilizado, assim como o desenho de projeto. estimación de costes. Estimativa de custos, a mesma coisa. Con 25 proyectos, que fue un estudio previo, ahora Desculpem, esse gráfico faz referência apenas a 25 no projetos. esa misma, pero muy parecida. O outro é muito parecido, mas não é esse mesmo. La planificación Uma coisa que a gente olha é que o planejamento 4D é o número 2, el uso menos utilizado. era uma das utilidades menos Que se vincula mucho utilizadas. con el proceso constructivo. Y aquí es donde entendimos que Ou seja, o 4D que faz referência ao processo construtivo. Por isso, a gente entende que muitas empresas, etapa de diseño y se olvidan de entendemos que muitas empresas apenas utilizam BIM numa etapa de desenho e não pensam ou não utilizam o BIM para uma etapa de construção. O que se usa é de uma maneira muito superficial. tienen un De maneira que Lean en la etapa de e la BIM têm ejemplo, um resultado inverso na etapa de construção. aplicándose en la etapa Por exemplo, Lean tem muita experiência, tem muitas pesquisas na etapa de construção, mas muito pouco nas etapas de projeto. Mas no BIM acontece o contrário. avanzado muy rápidamente la implementación BIM en el diseño, pero todavía Evolui muito rápido o uso da implementação BIM no desenho, mas muito devagar na etapa de construção.
de maneira que quando o que a gente precisa fazer é essa sinergia. Agora, a gente vai falar entre a sinergia Lean e BIM no desenho. No desenho, a gente tem originalmente um processo antigo no qual cada um dos projetistas, cada um deles, faz o projeto de maneira isolada e depois imprimia cada projeto e se juntava. Através da nova teoria, da aplicação Lean e BIM, faz referência a que a gente aplique tudo junto, que todos os especialistas trabalhem em um único modelo e que eles vão criando um único prédio de maneira colaborativa. Mas, o que realmente está acontecendo na implementação de BIM é que cada um dos projetistas faz seu próprio modelo, mas só que agora eles estão na mesma caixa, eles estão vendo o mesmo modelo, mas cada um deles faz um projeto de maneira isolada. Então, o que ainda falta é integrar os diferentes modelos BIM, e coisa que poderia ter sido feita assim que o projeto vai evoluindo. Faz parte do meu projeto de doutorado, não vou ter a referência porque ainda não foi publicado, mas já vai estar. Desses 64 projetos que eu mencionei anteriormente, são 64 pontos que vocês identificam no gráfico. Foi identificada a proporção do uso BIM versus a proporção de práticas Lean. O que a gente identificou foi o uso de práticas BIM, dividimos entre 10, e no caso de práticas Lean, a gente dividiu entre 19, de maneira que a gente identificou a coordenada de cada um dos projetos que foi avaliado, e a gente realizou uma análise de suficiência. O que é isso? Ele procura identificar se é suficiente uma condição para que uma condição gere um resultado. Então, essa análise de suficiência, através de uma análise quantitativa, desculpa. O que a gente acredita é que uma condição Lean não é suficiente para uma produção BIM. O que isso significa? Que muitos projetos aplicam Lean na etapa de desenho, mas isso não significa que apliquem BIM na etapa BIM. Isso significa que a suficiência é débil, é baixa. Existem projetos Lean que aplicam BIM e outros que não. Mas, no contrário, projetos BIM, projetos com alta proporção do uso de BIM, ou seja, que usam BIM para diferentes coisas, é uma condição suficiente para que se aplique Lean. O que isso significa? Que projetos que já têm muita experiência aplicando BIM e aplicam mais de uma utilidade BIM, ou seja, de maneira integral no projeto, com certeza, sim ou sim, eles têm práticas de gestão Lean. É por isso que a gente vê, o que a gente vê nesse gráfico, que os pontos que a gente vê nesse gráfico são localizados no triângulo superior esquerdo. Assim que a gente aumenta o uso de BIM, aumenta também a prática de práticas Lean. Essa é a conclusão preliminar que a gente tirou desse estudo. Finalmente, a gente fez uma análise de relação utilizando a distribuição de Xi quadrado para identificar as variáveis entre cada um dos usos BIM, que são os círculos brancos que vocês estão vendo, e entre as práticas Lean, que são os círculos pretos. Dentro a gente vê o coeficiente de relação
a partir dessa gráfica, a gente identifica as relações reais entre usos BIM e práticas Lean. Qual é o interessante desse gráfico? É que se a gente olha um uso BIM, por exemplo, a coordenação entre especialidades, o que a gente identifica que a tomada de decisão, que a tomada de decisão 1 com a tomada de decisão 2, que faz referência à resolução de problemas, com a tomada de decisão colaborativa, que foi identificado através de projetos que utilizavam as ferramentas PDCA. Ou seja, se a gente olha outro uso, que é o uso 5, que é a revisão do projeto, se a gente, o principal vínculo faz referência à gestão das partes interessadas, que faz referência ao processo simultâneo do projeto e do processo com tomada de, com gestão de interessados. Desculpe. Eu errei? Sim. Esse SM4 faz referência à participação ativa do cliente. Tem muito a ver com a tomada de decisão temprana. Então, esse é o interessante desse gráfico, que a gente pode ver a associação entre os usos BIM com as práticas Lean que mais estão associadas a esses usos. Finalmente, a gente vai ir para uma pergunta que não só a gente vai responder, a gente quer que primeiro seja discutido com vocês. E para isso a gente vai voltar para o slide. E a gente vai à pergunta: o que devo implementar primeiro? Lean ou BIM? Em uma etapa de desenho. A gente fala que é BIM, mas vamos ver aqui. A gente quer ver vocês lutarem entre que acham que é mais BIM ou Lean. Olhem, eu achei que ia ser diferente. Muito bem. A gente tem 39 respostas, que representam 50% dos participantes. Então, para vocês, 63% de vocês acredita que a gente primeiro deve implementar Lean e depois BIM. Então, vamos ver o que pensa o resto das pessoas do nosso painel. Então, eu vou tirar agora a tradução para o português e agora todo o nosso painel de expertos vai falar, de maneira que eu vou desativar o português y vou deixar de compartir. Y bien, ahora creo que tenemos activo, chicos, ¿me escuchan? Clarisa, Roberto, Cristina. ¿Sí? Sí, Luis. todo Aquí bien. estamos. Muy bien. Bueno, les dejo la pregunta a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Primero Lean o primero BIM? El público dijo que primero Lean. Sí, estoy viendo los resultados. Mira, pienso que quizás para mantener lo equitativo me gustaría escuchar un poco a Cristina, que maneja los temas BIM, y desde su perspectiva pudiéramos conocer qué piensa ella. Gracias, Roberto. Bueno, creo que la pregunta es muy interesante y la respuesta es muy complicada. Y creo que generalmente podemos responder con depende, ¿no? Depende en qué situación estemos. Si se trata de un proyecto de construcción que aún no ha empezado,
que, o sea, somos una empresa que está empezando, una empresa incorporadora que está empezando a realizar proyectos de construcción, tenemos que ver qué es más interesante, hacer nuestra gestión de nuestra empresa Lean o comenzar a proyectar en BIM. Pues yo creo que si estamos empezando, creo que lo más interesante sería introducir la metodología, la filosofía Lean, para entender cómo funcionan los procesos y hacer las actividades de manera más colaborativas y todo lo que Rodrigo ha hablado. Y quizás si somos una empresa constructora que ya tiene mucho tiempo en el mercado, quizás sea más interesante empezar con BIM y empezar a hacer nuestros modelos más digitales con información, agregar información a los modelos. Pero claro, es que la respuesta es complicada. Creo que depende del tipo de situación en la que nos encontremos. Yo diría que si empezamos de cero, quizás debemos empezar con Lean, pero si ya estamos funcionando, empecemos con BIM. No sé, ¿qué piensas tú, Luis? Yo también creo, por ser políticamente correcto, que va a depender mucho del nivel de madurez de la empresa. Creo que es más fácil, y lo que me ha tocado ver en algunas empresas, no como un estudio muy preliminar, implementar BIM en la etapa de diseño, tal como decía Rodrigo. He visto que lo implementan como software al principio, ¿cierto? Como 4D, como un modelo, ni siquiera paramétrico. Luego empiezan a ver estas aplicaciones del 4D realmente como modelo paramétrico, y empiezan a entender que es modelación, la inteligencia que hay detrás de BIM. Y luego ese mismo BIM he visto que lo lleva a Lean, lo va como acercando con estas prácticas que dice Rodrigo. Me he dado cuenta que quedan como cortos con BIM, dicen qué más puedo hacer, y ahí utilizan Lean. Pero creo que también puede ser al revés, o sea, una empresa perfectamente podría empezar con Lean, a empezar a entender qué son las pérdidas, y dentro de esas mismas pérdidas va a ir mancomunado a decir qué herramienta tecnológica puedo aplicar en diseño y en la construcción, y podría perfectamente también traducir en BIM. Entonces, yo no me atrevo a dar una respuesta, creo que depende, y creo que las dos herramientas conversan y trabajan muy, muy bien de mano. No sé qué opina Clarisa o Roberto. Clarisa, para que pongamos un poco de portugués a la conversação. Bom, eu adorei a pergunta. Eu votei Lean. Bom, eu vou me explicar. Gente, eu acho que tem algum microfone que está ligado fazendo microfonia. Acho que passou. Então, o Lean, ele te ajuda a projetar seus processos. Seja processos de produção no canteiro, seja processos de produção de projeto. Então, eu acredito que se você, sendo uma empresa de projeto, antes de começar a encarar o BIM, você tem que entender qual vai ser a sua mudança processual. Porque vai ocorrer, você tem que partir para um projeto que tem um processo colaborativo entre seus designers. Então, não é apenas o seu escritório de projeto, você agora vai ter que começar a interagir com outros projetistas e vai ter que passar toda a informação de design para a obra. Então, como você vai... quanto de BIM você quer utilizar, né? Se você quer utilizar todas as potencialidades do BIM, então eu acho que você tem que pensar de forma enxuta antes, entender bem os requisitos de cada etapa do desenvolvimento do empreendimento, e aí sim definir como vai ser o seu processo BIM. Agora, se você está trabalhando em clusters, né, apenas o seu escritório, utilizando o BIM como uma ferramenta, então não tem por que você usar o Lean, né? Mas se você quer explorar melhor o BIM e começar a entrar nas outras etapas de maturidade do uso de BIM, né, como colaborativa e lá na frente um IPD, então tem que projetar como vai ser esse processo. Aí seria o Lean antes. Tudo depende, como a Cris falou. Sí.
¿Habéis entendido lo que Clarisa dijo? Yo creo que Sí. se ha quedado claro, ¿no? Yo creo- Sí, y ahí complementando, yo estoy de acuerdo con Clarisa, que yo, si bien también la respuesta es depende, me acerco más a que primero hay que aplicar Lean y luego BIM. ¿Por qué? Porque va a ser más simple después de aplicar BIM. Va a ser mucho más simple para las empresas que tengan una visión de procesos, que involucren, que trabajen de forma colaborativa. Va, va, va a ser simplemente adaptarse a la tecnología, resolver esa brecha tecnológica para seguir trabajando de la misma forma de siempre, de una forma más eficiente. Sin embargo, en mi experiencia, cuando se comienza con BIM y se quiere pasar a los siguientes niveles más avanzados, cuando solamente una coordinación en 3D puede ser solo BIM útil, ¿ya? Pero hay que asumir que va a ser más compleja porque los procesos no están definidos, que no existe colaboración, por lo tanto va a haber mucho retrabajo y sobreprocesamiento. Por lo tanto, la implementación de BIM por sí solo podría generar pérdidas en términos Lean, ¿ya? Porque va a haber mucho retrabajo, va a haber mucha traducción de, sobre todo, ingenierías que todavía no entran. Entonces, uno podría decir que, ojo ahí, que la implementación de BIM por sí solo como herramienta tecnológica, podría generar pérdidas inclusivo. Entonces yo creo que primero va a ser mucho más fácil implementar Lean. Ahora, que se puede hacer de la otra forma, por supuesto, y muchas empresas, el concepto de moda, o sea, no de moda, pero el concepto más fuerte en el marketing es BIM, mucho más que Lean, ¿ya? En nuestra industria, si uno pregunta por BIM y Lean, es probable que el 90% de la gente te diga, sí, he escuchado algo de BIM. En cambio, en Lean es probable que con suerte lleguemos al 20-30%. Ahora, si uno se lo cambia por las Planner, ahí dice, eso puede ser, ¿ya? Pero la etapa de diseño no tanto como en la etapa constructiva. Entonces, creo que ahí hay una brecha importante que resolver, y las empresas que empiezan con BIM y quieren mejorar su efectividad, sí o sí van a llegar a Lean. Y lo mismo al revés, las empresas con Lean que van a aumentar su eficiencia, sí o sí van a tener que entrar a BIM. Por lo tanto, de por sí en el desarrollo, en la madurez, como decía Luis, van a estar ambas, siempre van a estar ambas. Pero en una etapa temprana, en mi opinión, habría que partir por lo menos con los principios Lean, por lo menos, y con alguna herramienta. Roberto, no sé si quieres opinar algo. Bueno, en realidad se ha abarcado bastante, tanto Cristina, Clarisa, y claramente la opinión no es dividida, sino es un consenso que depende del contexto. Y obviamente voy a tomar la última parte de Rodrigo, donde hablaba de que si bien Lean no se escucha muy frecuentemente, existen varias, y lo hemos visto, varias herramientas, ya sea las Planner o no, sino que varias herramientas que han sido adaptadas de cierta manera, y las empresas pueden tener cierto grado de Lean, que al final es una gestión de proyectos. Por lo tanto, las empresas pueden tener ya una historia de adaptación, así sea de la gestión de calidad, de la documentación, de gestión visual, de orden, con distintas herramientas que ya les da un alcance de cómo estar integrado a ciertos principios que habíamos hablado en el webinar anterior. Por lo tanto, sería muy raro decir que un proyecto o una empresa que no tiene nada y que parte con BIM no tiene Lean, porque al final están haciendo algunas actividades que forman parte de la filosofía. Lo único distinto que nosotros estamos haciendo es ponerle un nombre en particular, que puede ser cualquier otro nombre en función de la realidad o de la empresa o de la industria incluso, porque ahora estamos hablando de construcción claramente. Y en ese contexto sería muy fácil discernir que si es que tenemos ya esa iniciativa y estamos partiendo con BIM como una tecnología nueva, podemos ir adaptando y creciendo de la mano, al final, que sería lo ideal. Porque los desafíos más grandes van a ser, y que se ha notado en los proyectos que nosotros hemos podido visitar, es que debido a los requerimientos del sistema, porque ahora los proyectos públicos, por ejemplo, requieren ya un diseño BIM, se convierte en un requisito. Y simplemente BIM es un plano arquitectónico inteligente que se usa para presentar la oferta inicial,
y termina la tecnología ahí. Y seguimos aplicando Lean como una gestión tradicional. Entonces el desafío es crecer de la mano, tener ya una filosofía inicial, sea cual sea Lean o no, y luego comenzar a integrarlo a los procesos de diseño, que es lo que particularmente estamos hablando ahora. Quizás podríamos hablar en la siguiente semana un poco más con Luis de las diferentes herramientas que se pueden aplicar a los procesos de construcción. Luis, ¿estás compartiendo tú ahora? Sí. Sí, compartí las preguntas, Rodrigo. Sí, antes de pasar a eso, Luis, disculpa, te voy a quitar la compartir pantalla, porque ahí está muy interesante el debate. No sé si Cristina o Clarisa puede leer el comentario que existe en el chat. La pantalla. No, pero puede leer el comentario que existe en el chat Sim, que hizo... a professora Maria do Carmo, ela comenta... Opa, saiu a minha tela do chat. Ela comenta o seguinte, se o caso de uma empresa de projeto começa por BIM, mas se for construtor, então começa por Lean, e contrata os projetos em BIM para aos poucos ir inserindo os conceitos de BIM. ¿Vocês entenderam? ¿Tú quer traduzir, Cristina? No, yo entiendo. Traduzco de todas maneras. Dice, en el caso de una empresa que hace proyecto, que hace dibujo, empieza con BIM, pero si es el caso de una constructora, entonces empieza con Lean y contrata los proyectos en BIM para a los pocos ir inseriendo esos conceptos BIM. Luis, te volví a quitar la presentación, pero antes de pasar a las preguntas que nos hace el público, Clarisa nos va a hacer uma invitação. Ah, sim, sim. Não, é que eu queria ainda continuar a discussão antes de... Ah, sim? Ah, perfeito, perdão. Seguimos, então. Passamos a... Responde lá. Não, é que eu acho que tem um caso muito interessante, que o Rafael Sachs escreveu até um livro sobre a jornada que a Tidhar, que é uma empresa israelense, é uma construtora israelense, e eles partiram implementando ambos juntos, tanto Lean quanto BIM. E foi muito interessante, porque eles usavam o BIM para padronizar já todo o projeto, todo o design, então já padronizavam as famílias e padronizavam os métodos de trabalho. Então, eles já deixavam... Eles usavam o BIM também para planejar os níveis de desenvolvimento dos modelos BIM de acordo com as etapas do projeto, do empreendimento, né? Etapa de autorização, licitação, etapa de construção, de fabricação. Então, já estava vindo tudo integrado, então eles conseguiram ter ganhos assim, surpreendentes. E ele descreve tudo isso no livro, não sei se era Tida Way, eu não lembro, eu tenho que pegar a referência. Mas a empresa encabeçou os dois ao mesmo tempo e conseguiu extrair o melhor dos dois, usando linha de balanço e tudo junto. Uh-huh. Sí. Oye, estoy súper de acuerdo con Clarisa. Siento que justamente ambos se potencian. Creo que la aplicación conjunta de ambas metodologías, sí o sí, para lograr la potencia perfecta tiene que ser en conjunto, sobre todo en etapas de diseño. Y siento que en el diseño estamos hoy en día un poco más flojos o un poco más débiles en la implementación de Lean. ¿Ya? BIM, dentro de cada empresa que ha querido implementarlo lo ha hecho y ha tenido cierto nivel de éxito. Pero falta todavía una mayor madurez, una mayor automatización, y para eso Lean puede ser un muy buen amigo. Y muchas veces la gente del mundo BIM desconoce la existencia de Lean, y a veces se pone a crear la rueda cuando las prácticas o las herramientas ya existen. Sí. No sé si opinan lo mismo. Sim, sim. Eu creio que na etapa de
projeto, se você não tiver o BIM e aplicar somente o Lean, você já consegue melhorar muito o seu fluxo de informação. E aí o BIM, nossa senhora, só tende a melhorar, diminuir retrabalho, diminuir o tempo, né, aumentar a produtividade dos projetistas. Então, o uso combinado é o melhor mesmo. Vou falar então agora. Gente, depois tu traduz, tá, Cris? Eu queria convidar todos os participantes que estão aqui ingressando na nossa rede de pesquisa. Se vocês entrarem, se unir a nós, a gente vai dar acesso a vocês ao link para acompanhar o Summer School. O que é o Summer School? Tá? Primeiro, na próxima semana vai começar o maior congresso de construção enxuta do mundo, que se chama IGLC, que é o International Group for Lean Construction. Então, todo ano existe esse congresso. Esse ano vai ser na nuvem, porque a pandemia não nos permitiu nos reunirmos no Peru. Então, é uma semana inteira de conferência técnica e o final de semana é só para os pesquisadores. Então, é chamado de PhD Summer School. Qual é a ideia do Summer School? Os doutorandos, mestrandos, eles apresentam seu trabalho de pesquisa para membros do IGLC, que são nada mais do que o Lauri Cosquella, a Iris Tomerlein, o Carlos Formoso, Luiz Alarcon. Então, a gente tem diversos... Clarisa Biotto. Sim. Diga. Bien, una Eu? experta. Não. Eu sou organizer. Então, vocês têm a oportunidade de entrar, participar, vai ser no Zoom também, e acompanhar outros pesquisadores sendo julgados pelos experts da área de construção enxuta. Então, se vocês entrarem na nossa rede, a gente disponibiliza o link, porque eu estou fazendo parte da organização do Summer School, ele vai acontecer dia 11 e dia 12 de julho, no final de semana. ¿Se quer traduzir, Cris? Sí. Lo que Clarisa nos ha dicho es que nos está invitando a unirnos al grupo, a nuestro grupo de YR4 AFI, para hacer parte de ser un miembro colaborador o asociado. Personas que hagan parte de nuestro grupo van a tener acceso a un link para poder asistir al PhD Summer School. ¿Y qué eso significa? Clarisa ha mencionado que va a suceder el IGLC, que es el mayor evento de construcción de Lean Construction en el mundo. Va a pasar este año de manera de nube, de manera virtual, porque la pandemia no ha permitido que fuese realizado en Perú. Y en este evento, durante toda una semana, del 6 al 12 de junio, habrá presentaciones técnicas sobre el área de Lean, que es lo que estamos viendo aquí en nuestro webinar. Y durante el final de semana, en los días 11 y 12 de julio, pasará el Summer School, que está dedicado a los estudiantes de doctorado y también a los estudiantes de maestría, en algunos casos, en los que ellos presentarán su trabajo, y su trabajo será evaluado por profesores, investigadores grandes conocidos en la área Lean, como son profesor Lauri Cosquella, Iris Tomerlein, profesor Carlos Formoso, Rodrigo Herrera dijo también Clarisa Biotto. ¿Y cuál es lo interesante de esto? Lo interesante es que si os unís a este evento, se realiza todos los años, en los que los alumnos presentan sus trabajos y son evaluados por los profesores, y generalmente suele ser cerrado al público, pero este año, por ser un evento virtual, vamos a liberar el link para aquellas personas que empiecen a formar parte del grupo, de manera que tú desde tu casa puedes ver lo que los profesores dicen
de cómo evalúan los trabajos. Esto es muy interesante para aquellos alumnos de máster y doctorado que tienen interés en ver cuáles serían las críticas de sus trabajos y cómo esto puede ayudar a los trabajos que ellos están realizando. Sim, e o melhor de tudo é gratuito. Y lo mejor de todo es que es gratis, porque a través del link que será disponibilizado para nuestros miembros podrán participar y asistir. Sim. Bom, Sí. vamos Bien. para as perguntas agora? Pasamos a las preguntas, Luis. Vamos a las preguntas. Ahora sí. Disculpa por quitarte un par de veces. Sí, tranquilo. Ya, entonces, veamos las preguntas que tenemos desde el público. Por favor, les invito a que hagan sus preguntas por Slido y inscriban su nombre. Roberto me decía que hay solo 63 inscritos en Slido. Entonces, si ustedes participan del seminario, del webinar, pero no participan de Slido, no van a quedar registro, por tanto no va a dar el certificado, ¿ya? Vamos por la pregunta que tiene más votos. Democracia. ¿Cómo podríamos conocer la capacidad colaborativa del personal a emplear para el desarrollo de un proyecto BIM? ¿Quién quiere anotarse con esa pregunta? Es una pregunta compleja e interesante de responder. Quizás da una buena idea para alguna investigación. Me parece Pero, que sí. pero, o sea, yo creo que un primer acercamiento tiene que ver con las evaluaciones que existen acerca de la capacidad de trabajo en equipo de las personas. Desde bueno, no sé si psicología o sociología, disculpen si es que hay alguien de esas líneas y los confundo, pero existen muchos estudios que permiten evaluar la capacidad de trabajo en equipo de las personas y que los miembros, los encargados de recursos humanos de la empresa muchas veces tienen este objetivo, ¿ya? Poder evaluar la capacidad de trabajar en equipo. No sé si es exactamente que trabajar colaborativamente, pero es bastante parecido. No sé si quieren complementar algo más. Sí, creo, como dice Rodrigo, en realidad es un poco complejo tratar de definir un perfil BIM, porque claro, entraríamos en la pregunta en cómo es una característica de una persona. Me parece lógico que a partir de evaluaciones de tipo de incluir a personal dentro de la empresa, uno podría desarrollar actividades. Ahora quizás es un paradigma, pero uno relativamente debería pensar en que, y lo hemos visto, que personas más jóvenes se encuentran dispuestas a adaptarse de mejor manera, no todas obviamente, pero eso es un principio general, que estamos buscando, ya que es una nueva tecnología, ya que requiere competencias un poco más ágiles, por decirlo de esa manera, tendríamos que estar pensando en que buscar a personas, y lo comentamos en la semana anterior, quizás si nos vieron, necesitamos ver personas que están saliendo ahora con conocimientos frescos sobre las herramientas para poder aplicarla de forma correcta, y probablemente estas personas están dispuestas con un switch distinto, pensando en tener más capacidad para colaborar. Sería una opinión que podría tener respecto al tema. Pasamos a la siguiente pregunta. Alisa o Cristina en portugués, porque ven una versión en portugués, por favor. Elisa, você gostaria de falar alguma coisa? Bom, eu acho que, bom, uma empresa, se ela parte para trabalhar com BIM, ela tem que entender, até no processo seletivo, a RH da empresa tem que entender que ela vai selecionar um profissional que saiba, de fato, trabalhar em equipe, saiba colaborar, né? Não é aquele perfil que guarda a informação para si. Mas eu acho que é muito também de perceber no desenvolvimento do projeto como é que essa pessoa se comporta, né? Então, eu também não sou psicóloga para analisar. La pregunta escapó. Gracias. Otra pregunta que tiene 5 likes. La alta externalización de actividades que se da en la etapa de ejecución puede limitar una óptima integración de los constructores en la etapa de diseño.
¿Qué opinan respecto a esa pregunta, afirmación, entre comillas? Bueno, si quieren comienzo yo. Bueno, un saludo a Danilo, que si no me equivoco, era un compañero mío de la universidad hace mucho tiempo atrás. Si es que eres tú, saludos. Si no, saludos igual. Así que... Sí, yo creo que es una dificultad lo de la alta subcontratación en etapas de construcción, obviamente va a complicar. Sin embargo, no se necesita tampoco que sean todos los subcontratos los que participen en las etapas constructivas, sino que es una visión más global desde la construcción. Claro, eso mismo, justamente, una visión mucho más integral, por lo tanto, la participación de administrativos de obra o jefes de proyecto que puedan dar una visión de cosas que puedan ser más fáciles de construir o que puedan tener algún problema en la etapa constructiva. Ese es el espíritu más que nada. Y muchas veces se utilizan talleres de constructabilidad que se aplican en la etapa de diseño. No están durante todo el proceso de diseño, pero sí se generan periódicamente, cada 3 semanas, un taller de constructabilidad en donde se invitan a la gente de construcción y puede opinar al respecto. Ya, esa es la experiencia que he tenido yo, por lo menos, Danilo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho o que o Rodrigo falou, que acho que concordo bastante com o que ele falou. A pergunta fala qual é o problema da terceirização das atividades na etapa de construção, né? Se isso dificulta ou não a integração entre os projetos. O professor Rodrigo acha que não tem por que ser um problema, que mesmo existam diferentes empresas terceirizadas que fazem parte do processo de construção, na etapa de construção mesmo, isso não teria por que ser um problema, pois existem diferentes maneiras para poder integrar elas. Ele inclusive mencionou que existem treinamentos nos que se aplicam workshops de construtibilidade, de como essas diferentes empresas terceirizadas vão trabalhar no canteiro e como vai ser a integração e a interferência dessas empresas construtoras nas diferentes etapas do projeto de construção. Então, de maneira geral, eu concordo com o que o Rodrigo falou. Eu acho que isso não teria por que ser um problema. Realmente é muito mais fácil se uma única empresa faz todas as etapas de construção. Lógico, porque todas as informações ficam no mesmo lugar e é mais fácil interagir com todos os membros da equipe, mas não teria por que ser um problema se existe um bom gestor que consiga integrar as diferentes empresas terceirizadas. Um gestor de projetos, que hoje em dia a gente acostuma falar, aquele que gerencia as empresas terceirizadas. Só complementando, acho até que tem uma oportunidade aí, porque existem alguns tipos de subcontratados, né, que eles projetam, né, eles também fazem a etapa de desenho. Então, às vezes são engineers to order, e eles desenvolvem o projeto, então eles conseguem entrar mais cedo no processo, conseguem dar um feedback sobre construtibilidade, conseguem detalhar o projeto, de acordo com a forma com que eles vão montar, executar. Então, acaba até sendo bom. Então, assim, depende do contratado também. Eso. Creo que de manera general los tres estamos de acuerdo que no tiene por qué ser un problema que haya terciarización o que haya empresas subcontratadas en la etapa de ejecución. Creemos que depende del tipo de empresa que ha sido contratada. Clarisa dice que si incluso la empresa, hay empresas que puedes subcontratar que consiguen hacer proyectos más desarrollados que una propia empresa y consiguen anticipar problemas que quizás tendríamos si gestionásemos todos los proyectos. Aquí hay 4 preguntas que empatan en primer lugar. ¿Les parece que resolvamos esta que es corta? ¿Hay experiencia en Chile de fijar BIM como línea base de proyectos para licitación y ejecución de obras de construcción? Sí. No, bueno. Y gracias. Desarrollamos un poco más la idea, Kurt. Sí, incluso los proyectos públicos desde este año, el 2020, todos tienen que ser desarrollados en BIM. Esa es la meta. Por lo tanto, existe experiencia y se comenzó hace aproximadamente 4 años con el proceso de
piloto en algunas empresas de hacerlo en BIM, ¿ya? Proyectos muy grandes como hospitales, aeropuertos, cárceles inclusive, o establecimientos educacionales se han puesto en la licitación. Y se ha hecho un trabajo bastante serio con estándares bien definidos que se han ido, en donde han participado la academia, ha participado la industria profesional y también el sistema público. Por lo tanto, es un trabajo que se ha hecho bien y que está comenzando. Vamos a ver lo que aprendemos desde este año. En relación a la pregunta, podría aportar que lo que hemos visto, al igual que lo comenta Rodrigo, el uso más fuerte, al menos en los proyectos a los que nos hemos acercado, ha sido en temas hospitalarios, porque dada la complejidad, los diferentes actores y sobre todo para el mantenimiento posterior de los elementos hospitalarios, ha tenido un uso bastante fuerte, al menos desde los procesos de investigación que realizamos. Me parece que hay un par de empresas que se enfocan directamente en temas hospitalarios, que desarrollan su línea base desde BIM, y partió al revés, porque una empresa, un hospital pidió una ampliación que requería un levantamiento previo BIM. Entonces partieron pensando en lo que habíamos hablado hace un momento, tuvieron que primero hacer el levantamiento BIM inicial del elemento finalizado, y luego sobre ese proyectar la ampliación que necesitaban hacer. Así que experiencia en verdad existe sobre fijar una línea base para poder postular a un proyecto. Esto es privado, y en el público obviamente ahora hablando con las necesidades nuevas del Ministerio de Obras Públicas en Chile al menos, sí existe claramente ya una definición base, que no necesariamente se cumple al final, porque se ha llegado a tergiversar y solo se cumple el requisito, como lo mencioné hace un momento, pero que tiene una utilidad al final. Perfecto. ¿Cuál quieren responder? Clarissa, Clarissa, ¿quiere responder alguna? você gostaria de falar de sua percepção do BIM no Brasil? Bom, BIM no Brasil. O Brasil está correndo atrás, muitas empresas estão, principalmente projetos de arquitetura e algumas de instalação, estrutura, estão correndo atrás de implementar o BIM. E o nosso caso aqui no Brasil é que a partir do ano que vem vai se começar também a exigir a obrigatoriedade de projetos desenvolvidos em BIM para projetos públicos, né? Então, as pessoas estão correndo nessa direção de se capacitar e usar o BIM dentro do escritório. Mas a gente vê que é ainda um início bem tímido. É claro que acho que vai ter mais uma outra etapa daqui 4 anos para ir se avançando nas demais dimensões do uso de BIM. Mas agora vai ser pelo menos para compatibilização de projeto e desenvolvimento de projeto em si. Tu sabe mais sobre... No, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Clarissa dice que el BIM en políticas públicas en Brasil ya se va a hacer obligatorio a partir del año que viene, pero lo mismo que pasa en casi todos los países, es un proceso de escalada en el que en la primera etapa se solicita el BIM para compatibilización de proyectos y para documentación del proyecto, pero hasta dentro de 4 años no será necesario el uso del BIM para otras etapas como para el control en la construcción y también para después la manutención. Entonces, como también pasa en España, es un proceso de escalonado de implantación del BIM en las organizaciones públicas. Quizás respondiendo todas las que están en pantalla, pero muy integralmente, preguntan acerca del nivel de madurez de la empresa para implementar BIM. Desconozco si existe algún test previo como de la capacidad de la empresa para implementar BIM, pero sí existen varios modelos de madurez que miden el nivel de implementación de BIM ya realizado, ya cuando se está implementando. Existen varios modelos que permiten medir eso.
por lo que, y lo mismo con Lean, ¿ya? Por lo tanto, existen formas de evaluarlo. Otras preguntas que hacían, si existe algún ciclo de vida lógica entre BIM, licitación, ejecución y as-built. Por lo menos en Chile, en el plan de ejecución BIM, que es justamente me anclo en la otra pregunta, se tiene que definir cuál uso se va a aplicar y en qué etapa del proyecto, para qué. Y el nivel de información que se va a tener en cada una de las etapas. Eso en el estándar nacional BIM en Chile es un requisito. Por lo tanto, cuando se postula, hay que completar el BEP, como plantean ahí, en donde está toda esa información, la planificación, cómo se va a interactuar, etc. ¿Ya? Eso es algo que está bastante estandarizado por ahora como propuesta. Vamos a conocer al final de este año una primera evaluación, porque es reciente, se publicó a final del año pasado. Ahí yo tomé algunas, así como en general. No sé si alguien quiere tomar algunas más. Bom, tem uma última aqui, do Marco. No cenário da gestão da comunicação, como vem o Lean aplicado e otimizando os processos, visto que existem inúmeros meios de comunicação que podem dificultar. É interessante porque a gente vê, às vezes, aqueles extranet, onde as pessoas, os projetistas compartilham os projetos, né, entre outros projetistas, e é engraçado, porque teoricamente, você tem que ter a última versão do projeto disponível para os outros projetistas. E o que acontece é que começam a ter várias comunicações paralelas, né? O último projeto, a última versão do projeto acaba sendo enviada por e-mail, conforme solicitação. Então, a própria extranet perde a função dela, né? De compartilhar sempre a última versão de projeto. O Lean, ele ajuda muito nisso, porque ele vai, na verdade, não é que ele vai engessar as formas de comunicação, mas é que você passa a planejar e você controla. Então, você tem reuniões semanais ou quinzenais entre os projetistas e você tem que dizer o que é que você vai fazer, quando você vai terminar, para quem você vai passar aquela informação e como você vai passar aquela informação. Então, de fato, é a gestão da informação, né, que você está fazendo e que é o final do seu produto, né, de modelo que você vai ter que passar, seja modelo ou projeto 2D. Então, Lean, quando você usa Less Planner ou Scrum, né, você tem essa chance de organizar o seu processo e aí a comunicação acaba sendo, como se diz, englobada nesse planejamento. Bueno, complementando lo que decía Clarisa respecto a la comunicación. Clarisa? Ele está colocando aqui uma ferramenta boa para essa aplicação, então seria o PDCA. Então, o PDCA pode ser que o PDCA, na verdade, as etapas que tem o PDCA, você tem dentro do Less Planner também. Então, você planeja, você executa, né, você checa, né, controla e depois age. Só que o Less Planner te permite fazer isso em mais níveis de planejamento. Então, você tem um nível mais colaborativo, onde você vai marcar as datas marcos, né, as milestones que você tem no processo de projeto como um todo. Depois você tem um nível de remoção de restrição, que é o Look Ahead, onde você vai fazer o Make Ready. E você tem, nesses ciclos, nesses níveis, você consegue aplicar o PDCA. E o curto prazo, que seria o seu planejamento ou quinzenal para projeto, depende da complexidade do projeto, ou semanal, e que você também consegue aplicar o PDCA. Então, é interessante você ter o Less Planner, porque você consegue planejar hierarquicamente o processo de projeto. E é bem efetivo, muito efetivo.
Ahora sí, complementando lo que decía Clarisa, la próxima sesión vamos a ver las herramientas en construcción. Y en esta herramienta de construcción, efectivamente vamos a ver las planners y vamos a ver lo que es la perspectiva de acción lingüística o linguistic action, que tiene que ver justamente con la gestión de compromisos y la comunicación. Entonces ahí vamos a enfatizar en esa última pregunta. Roberto. Bueno, para terminar, les agradecemos a todos por haber compartido en esta oportunidad esta segunda fase del webinar y nos habían hecho la pregunta para conocer los eventos y las actividades que estamos realizando. Tenemos varios canales. El primero es la página web, que la pueden encontrar en el correo que se envió de cierre o de invitación al evento anterior. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y también en LinkedIn. Tenemos nuestro perfil para poder recibir las informaciones, así que simplemente colocan las iniciales del grupo de investigación y con eso pueden encontrarlo en las diferentes redes sociales. Me parece que Rodrigo tenía una última encuesta y para hacer esa evaluación les invitamos, por favor, que a través de Slido nuevamente, que es la plataforma que estamos habilitando actualmente para poder trabajar, puedan ayudarnos respondiendo, por favor, cuál sería la evaluación de este webinar y posteriormente también los invitaremos para que nos puedan ayudar con una siguiente pregunta, que sería identificar cuáles son las acciones que podemos mejorar. Me parece que teníamos um valor. Eu vou falar o que o Roberto está falando. Eu acho que ficou meio claro, né? Mas ele perguntou para vocês avaliarem o webinar, né? Através do slide. E a gente está vendo aqui as respostas. E acho que isso aqui é a anteúltima pergunta, né? Depois, aqui a gente está evaluando e depois a gente vai ver as coisas que a gente precisa melhorar na próxima pergunta. Sí, acá nuevamente dejamos la pregunta abierta para que nos puedan colaborar con sus impresiones y así poder mejorar nuestro tercer episodio, que se va a referir a las aplicaciones de Lean y BIM en construcción, como ya lo mencionó Luis, y a su vez nos va a permitir también crecer y hablar probablemente de algunos temas nuevos posteriores que podamos desarrollar. Así que les agradecemos todos los aportes que puedan tener en esta sección. Los podemos dejar algunos minutos abiertos para que se puedan continuar. Y yo creo que nosotros podríamos ya hacer el cierre y despedirnos también. A gente vai deixar essa pergunta aqui para que vocês respondam com o que a gente precisa melhorar. Mas a gente vai ir encerrando, mas por favor, nos escrevam o que a gente precisa melhorar, pois a gente está em um processo de melhoria contínua. A gente é Lean. Y bueno, solo para finalizar, a gente vai ter algunas últimas palabras. Sí. Bueno, no sé si vamos a incluir más. Bueno, síganos en redes sociales y nos vemos la próxima semana. Esas son mis últimas palabras. Gracias a todos por la participación. Disculpen siempre a todas las personas que no alcanzamos a leer sus preguntas porque son muchas las que llegan e intentamos responder las que tienen más votación, ya, las que hay más interés por recibir la respuesta. Pero bueno, ustedes saben, si nos siguen en redes sociales, cualquiera de sus preguntas, si es que quieren profundizar, nos pueden escribir. La verdad es que no, aquí hay una relación totalmente horizontal y podemos responder lo que quieran después. Ya, por si acaso, los links de las investigaciones que hablé los puse en el chat. Si es que alguien quiere descargarlo, los pueden descargar ahí directamente. O professor Rodrigo falou que se vocês que por favor nos sigam nas redes sociais, pois a gente vai divulgar quais são nossas próximas ações através delas, inclusive vocês podem utilizar elas para nos fazer perguntas. A gente trabalha de maneira horizontal, como a gente falou ao longo da apresentação de hoje, de maneira que a gente vai responder qualquer de suas perguntas, inclusive aquelas que a gente não conseguiu responder hoje. A gente pede desculpas, pois são várias, a gente tentou fazer nosso melhor. E é isso. A gente finaliza com isso aqui hoje. Obrigada pela participação de todos. Juntem-se a nós. Se juntem e até a próxima terça. Chao, até a próxima. Muchas gracias. No, que esté muy bien. Gracias a todos. Chao, chao, nos vemos, gracias.